Olá, meus amigos, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, né? Estou com a minha camisa de Portugal, que deu show aqui, foi o melhor jogo, sem dúvida nenhuma, dessas oitavas de final da Copa do Mundo, a melhor atuação de uma seleção nessa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. E eu quero trazer informação para você aqui nesse vídeo sobre essa possível questão aí, até o Júlio Miguel Neto falou sobre isso, né? De o Flamengo perder Ayrton Lucas para o Olympique de Marseille. Olha, como é que funciona essa história? O Pablo Longoria, que é o presidente do Olympique de Marseille, é um cara muito difícil de lidar, tá? Inclusive eu tenho amigos, um amigo, não vou revelar o nome aqui, mas que era scout do Olympique de Marseille e foi contratado pelo Zubizarreta, né? Que era o diretor técnico de futebol antes da chegada do Pablo Longoria, que é presidente do clube. E falou que ele pediu para sair, porque falou que era insuportável trabalhar com Pablo Longoria e com o Jorge Sampaoli. Ele pediu para sair. Porque os jogadores que ele indicava, o Sampaoli falava que eram ruins e tal, ele era o responsável pelo scout do Olympique de Marseille na América do Sul. Tá? Então, assim, existe possibilidade de o Ayrton Lucas sair do Flamengo, o Flamengo tomar um chapéu de um Olympique de Marseille ir diretamente ao Spartak para trazer o jogador e numa dessas irritar o Flamengo por causa do jogo duro que faz para que o Flamengo tenha Gerson? Não, a história não procede. O Flamengo já tem tudo alinhado para contratar o Ayrton Lucas ao Spartak Moscou e a negociação do Gerson é uma coisa completamente diferente. O Pablo Longoria, claro, está querendo irritar os dirigentes do Flamengo, mas não há nenhuma possibilidade disso acontecer, tá bom? Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo. No OneFootball você tem as melhores informações sobre a Copa do Mundo. É só clicar na abinha Copa do Mundo lá. É tudo de graça para você, mas para isso você tem que baixar no primeiro link na descrição desse vídeo. Além disso, os melhores momentos de todos os jogos em alta definição são disponibilizados para você de graça assim que as partidas terminam. Quer saber mais sobre a seleção da Croácia? Clicando ali na abinha Copa do Mundo, você vai ter acesso a reportagens, estatísticas e aos melhores momentos dos jogos da Croácia nessa Copa do Mundo. Lembrando que a Croácia é a próxima adversária do Brasil. As duas equipes, melhor dizendo, se enfrentam nesta sexta-feira, ao meio-dia, e você vai ter todas as informações sobre a seleção croata no OneFootball. Continuando aqui com informação neste vídeo. A negociação do Gerson independe de qualquer movimento que o Olympique de Marseille possa fazer por outro jogador, tá? E em relação a essa história propriamente dita do Ayrton Lucas, não há absolutamente nada. O Júlio Miguel Neto trouxe essa informação em primeira mão, checamos e não há absolutamente nenhuma possibilidade de o Olympique de Marseille atravessar de alguma forma essa negociação. A história do Gerson é muito complicada. Ele não foi para a intertemporada do Olympique de Marseille na Espanha. Não foi relacionado pelo técnico Igor Tudor. Também ali é uma represália pelo fato de o Gerson não ter se apresentado, né, muito satisfeito, sobretudo na data do dia 30 de novembro, que era o deadline, trouxemos essa informação aqui no canal também, para que ele voltasse ao Olympique de Marseille. A negociação acabou? Não, de fato não. O Pablo Longoria, inclusive, disse numa entrevista coletiva, a última que ele concedeu, lá atrás, que existe uma negociação, sim, pelo Gerson. Só que o Olympique de Marseille quer os 20 milhões de euros que depositou, que ainda não depositou, mas que pagou no pacote, né, pela contratação do jogador. Tá? Isso é importante você saber. O Olympique de Marseille ainda deve dinheiro ao Flamengo. E o Flamengo tem um percentual numa futura venda do Gerson. Tá? O Olympique de Marseille, isso é informação também, não vai conseguir receber 20 milhões pelo Gerson. 20 milhões de euros pelo Gerson.
seja para qual clube for. Em primeiro lugar, o Gerson não será contratado por uma equipe, por exemplo, da Premier League. O mercado na Premier League olha para outros jogadores. Por exemplo, o Gvardiol. Falamos aqui sobre a Croácia, que é, na minha opinião, um dos 2 melhores zagueiros da Copa do Mundo, né? E o Chelsea está muito mais preocupado em contratar esse jogador, que foi sondado, por exemplo, no verão europeu, ou seja, antes de a temporada 2022-2023 começar. Tá? Então, na Premier League, não vai ter vez. Na Alemanha, tampouco. Na Espanha, se for para alguma equipe, irá para um time que não pode pagar 20 milhões de euros por um jogador. Por exemplo, o Sampaoli é fã do Gerson, dirige agora o Sevilha, né? Que tem um ótimo goleiro Bono, da seleção de Marrocos, que pegou 3 pênaltis no cotejo contra a Espanha. Ora, o Sevilha tem um ótimo diretor técnico esportivo, que é o Monte, que já foi do Sevilha, fez um grande trabalho, foi para Roma, não deu muito certo, voltou para o Sevilha. O Monte tem perfil para indicar contratações de jogadores mais jovens do que o Gerson. E o Sevilha não tem 20 milhões de euros para gastar no Gerson. Nada nem perto disso. Então, no Sevilha, por 20 milhões de euros, ele não joga. Real Madrid, Barcelona, clubes que... Barcelona nem tanto, hein? Mas o Real Madrid, por exemplo, clube que teria dinheiro para trazer o Gerson, não vai se interessar pelo jogador. Até por causa do fracasso nesta temporada, porque o Igor Tudor não o coloca para jogar. Vale lembrar que o Gerson poderia valer 20 milhões de euros, de repente, e ser revendido para outro clube da Europa, se fosse negociado após a temporada 2021-2022, quando foi fundamental, protagonista, para que o Olympique de Marselha terminasse com o vice-campeonato francês e, por consequência, indo disputar a fase de grupos da UEFA Champions League. Vários jogadores daquele time do Sampaoli fizeram sucesso. Quer exemplo? O Milik, centroavante, que ficou no banco na seleção da Polônia, saiu do Olympique de Marselha para voltar ao futebol italiano, ele tinha jogado no Napoli, foi para a Juventus. O Guendouzi, cabeça de área, está na Copa do Mundo, disputou um jogo contra a Tunísia. Então, há exemplos daquele time de jogadores que foram valorizados. Nessa temporada, o Gerson definitivamente não foi valorizado e, por consequência, não vale 20 milhões de euros. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.